Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Oftcast. Esse episódio tem tudo para ser sensacional, porque eu tô recebendo aqui hoje um cara que, além de inteligentíssimo, empreendedor, é um grande amigo, que é o Dr. Gabriel Castro. Formou lá em oftalmo pela USP na mesma época que eu, especialista em catarata e fundador da Lumiato Oftalmologia, uma clínica que está despontando aqui em São Paulo, já com 3 unidades. E esse episódio é muito bacana, a gente está muito feliz porque a gente vai ter o apoio, né, do Galilei Cirurgia Avançada, que é o novo empreendimento do Dr. Gabriel, um centro cirúrgico que vai revolucionar aí um conceito novo mesmo em São Paulo. A gente está muito feliz de te receber aqui hoje, Gabriel. Poxa, pessoal, eu fico muito satisfeito de estar aqui de novo, né? Um ano atrás, exatamente, eu estava aqui com meus amigos, Bernardo, Gabriel, Daniel, e fico muito satisfeito de ter me convidado aqui de novo, né? O Bernardo é um grande amigo meu de residência, eu aprendo demais com ele diariamente. Bom, vamos conversar, são coisas básicas do nosso dia a dia aí, eu tento contribuir o máximo que eu puder, com a experiência que eu tive nos últimos anos aí no consultório, né? E aí no final eu apresento para vocês como é que é essa nossa nova ideia aí do centro cirúrgico, né? Esse novo passo que a gente tá dando aí. É legal demais aqui a logo do Galilei Cirurgia Avançada. A gente está muito feliz de ter o apoio aí, porque, cara, a gente acompanhar o seu crescimento é uma parada que me deixa muito orgulhoso mesmo. Começou ali realmente do zero e muito rápido já está, né, com todo esse, né, com toda essa, né, essa importância aqui na oftalmologia de São Paulo. Mas vamos lá, vamos com calma, você explicar para os nossos ouvintes aí como que foi isso e dar muitos insights aqui bacanas. Mas queria, antes de começar o papo em si, pessoal, falar que o Galilei Cirurgia Avançada está oferecendo aqui uma promoção muito bacana. Quem preencher o link que está na descrição do podcast, tanto aqui no YouTube quanto nos agregadores de áudio como o Spotify, só preencher um cadastro, você vai receber ali um voucher com 10% de desconto na primeira taxa de sala para você usar aí esse ano, tá? Só consultar as regrinhas ali no formulário, muito bacana e é muito legal esse apoio. Vamos lá. Isso aí, pessoal, preencham lá que a gente vai entrar em contato, né? Só coisa simples, dados pessoais de e-mail e telefone. E a gente aguarda vocês lá para fazer, bom, o tanto de cirurgias que vocês precisarem com a gente, que a nossa intenção é oferecer um serviço padrão A para vocês, tá? Show de bola. Vamos lá. Gabriel, queria lá voltar no início da sua trajetória como empreendedor, porque você, para começar, você deu um passo ali que não é tão usual para muita gente, que foi você não montou um consultório do zero, você adquiriu um consultório já com uma carteira de convênios, né, com alguns convênios e com alguma clientela já que costumava, né, frequentar aquele consultório. Conta pra gente como que foi isso e como que isso te ajudou no começo a já ter uma certa alavancagem ali mais rápido. Boa, legal. Bom, como todo mundo que não tem a família de oftalmologistas, né, a gente termina a residência e fica meio perdido, assim, a gente não sabe para onde que vai, né, a gente, começa a trabalhar em alguns locais, né, eu tive, bons amigos que me ajudaram nesse começo, eu trabalhava lá no litoral norte de São Paulo, com o Dr. Zé Ernesto, enfim, era uma coisa que me ajudou demais, e enfim, eu sempre quis ter um negócio próprio para eu poder fazer do jeito que eu queria. Mas eu sempre achava que era impossível, né? Os nossos chefes lá na residência sempre falavam que era impossível. Às vezes eles não falavam que era impossível, mas deixavam entender que era impossível. E eu percebi que se eu pudesse já pegar uma clínica andando, isso seria um pouco melhor pra gente, mais rápido. Mas ao mesmo tempo eu achava que era caríssimo. E é caríssimo mesmo, né? Na época eu tive uma oportunidade, né? Foi uma chance muito boa ali. E eu vi num consultório simples ali, num consultório básico, né? Com uma refração, uma lâmpada de fenda, eu vi ali uma oportunidade de poder transformar ele. Bom, na época tinha uma carteira de convênios. Essa carteira de convênios eu ainda tenho, mas ela não é tão robusta como era na época. A gente teve alguns descredenciamentos no processo natural de verticalização, né? Mas, resumindo, qual foi a importância dessa carteira de clientes? Naquela época eu era um recém-formado, né? E eu não tinha um nome de peso, assim, na minha família para justificar os pacientes me procurarem. Eu tinha uma boa formação, formei lá no HC, tinha uma subespecialidade, mas não tinha de onde os pacientes virem. Então foi bom para me dar o primeiro impulso, o primeiro ânimo, a primeira coragem para saber que ia ter algum paciente lá. E de fato tinha.
Não, eram muitos, mas tinham. Só que eu vejo que hoje nessa empreitada, a gente ainda vai conversar isso, e mudou completamente. Hoje a minha receita com certeza é muito mais forte no particular do que nos convênios. Mas sim, viu? Ter uma carteira de convênios é bom para o impulso inicial, mas eu não vejo que tenha que ser o ponto forte da clínica. Por quê? Porque o convênio, de um dia para o outro, pode te descredenciar. E é assim. E se você aposta todas as suas fichas naqueles pacientes que são do convênio, se você não fideliza ele a ponto de ele querer estar na sua clínica porque ele é seu paciente, se ele só está lá porque lá atende o convênio dele, aí eu não acho que é uma boa ideia, porque pode ser que de um dia para o outro você perca esse paciente. Então, assim, eu acho que o foco tem que ser que o paciente tem que ser seu, não do convênio. E a gente, né, se colocando no lugar de paciente, né, a gente como médico geralmente tem ali uma certa condição, um certo poder aquisitivo e geralmente a gente não vai escolher o médico pelo convênio que ele atende. Pelo menos assim, é a minha realidade, do meu filho, da minha esposa. Então existe um público que procura o médico e não o médico do convênio. Então existe realmente esse espaço para você crescer no particular, existe modelo de reembolso também. Então acho que vale a pena, né, o pessoal estudar essas modalidades aí de remuneração, porque tem bastante espaço para crescer e não depender tanto aí das amarras do convênio que vão ali querer te empacotar, podem te descredenciar a qualquer momento, te deixam ali meio à mercê deles, né? Acho que tudo é uma questão de posicionamento, né? Tipo, existe a opção de você fazer uma estrutura maior, com mais funcionários, com mais espaço, atender um volume, com um ticket médio mais baixo. Dá para fazer isso, sim, dá para fazer. Mas como eu tinha um espaço muito pequeno, eu não podia apostar no volume, eu não tinha nem onde colocar esse pessoal. Então eu tive que apostar, eu fui obrigado a apostar num ticket mais alto. Por quê? Porque eu não tinha espaço físico para atender 100 pessoas no dia. Então uma vez que eu apostei nesse ticket mais alto, eu comecei a modificar ali a forma como eu atendia, a forma como eu montava o consultório, a forma como eu fazia a hotelaria. Eu tive que ir modificando para que esse ticket médio pudesse ser alto mesmo, para agregar valor, né, e tudo. Bom, e aí se você decidir que se você vai atender volume, aí você vai ter que ou ter convênio ou ter que fazer um ticket médio muito baixo. Para você ter lá 100 pacientes na sua clínica, você vai ter que cobrar barato. E não é isso que a gente quer, porque a nossa mão de obra não é barata. Tem que ser cara. E, por exemplo, aqui em São Paulo, tem muitas pessoas que estão dispostas a pagar por um serviço melhor. Não existe mais essa história de esperar 2 horas para ser atendido. Ninguém aqui em São Paulo aceita isso. Então, essas pessoas que estão dispostas a pagar, elas estão dispostas a pagar por um serviço que ela não vai ter que esperar, que vai resolver tudo lá no dia, que ela vai embora com a vida feita na parte oftalmológica e pronto. Vai ter um bom suporte pós-consulta, vai ser bem atendido, né? Então isso realmente faz toda a diferença. A secretária vai dar a nota fiscal na hora, ela já vai poder fazer o que ela quiser com esse documento, vai te dar todo o suporte que você precisar de laudo, tudo. Ela vai fazer tudo. Exatamente. E eu lembro direitinho, né, quando você começou lá na unidade de Pinheiros, eu fui visitar lá bem no comecinho, e realmente você falou, era um consultório simplório, né, e hoje a gente vê todo o parque tecnológico que você foi construindo, né, então é bem bacana. Mas conta pra gente ali, quais foram os primeiros aparelhos que você adquiriu, né, pra quem tá começando, assim, quais são os aparelhos que você acha que trazem ali, que tem o melhor custo-benefício, que você acaba usando bastante, que vão trazer um retorno ali mais rápido para quem está montando um próprio consultório? Bom, no nosso podcast do ano passado, quem tiver a oportunidade de escutar, vale a pena escutar também, a gente conversou sobre várias coisas, né, mas na oftalmologia é impossível você prestar um serviço um serviço bom, premium, né, que seja um serviço completo, sem exames complementares. O exame oftalmológico é um exame extremamente complexo. Beleza, até o olho mais apurado do mundo, ele não consegue ver as 10 camadas da retina ali numa fundoscopia, né? Então, você precisa de alguns exames complementares para você poder, né, prestar um atendimento completo. Dentro desses exames complementares, o que a gente tem, né? Que eu acho que vale a pena num consultório básico comum. Um exame de córnea, né? Eu acho que vale a pena. Assim, eu não estou nem entrando no mérito do autorrefrator,
do oftalmoscópio, né, indireto, etc. Mas você precisa de ter um exame de córnea, e eu acho que o topógrafo de córnea é o primeiro, né? Você consegue diagnosticar muitas doenças da córnea, do filme lacrimal, e adaptar a lente de contato com ele, e não é um aparelho muito caro. Eu acho que esse o primeiro exame complementar poderia ser um topógrafo. O segundo, um paquímetro, que ocupa pouco espaço, não é caro. Alguns convênios, né, que se você tiver condições, você consegue cobrar, e é um exame importante, tanto para glaucoma, para você ter uma noção da... e também para você diagnosticar ictasias corneanas. Então, acho que o topógrafo e o paquímetro são 2 exames baratos que você consegue comprar de cara. Ah, doutor, mas eu tenho alguns convênios. Bom, se você tem alguns convênios, você vai acabar tendo que comprar também outros exames que melhoram um pouquinho ali da sua performance com o paciente. Por exemplo, a microscopia especular. A microscopia especular é um exame que também é barato e tem uma remuneração boa. Acho que vale a pena comprar esses 3 exames. Topógrafo, paquímetro e microscopia especular. Com esses, né, a própria microscópio especular às vezes faz uma paquimetria simulada, mas com esses 3 exames você já consegue ali fazer o grosso ali da maioria dos seus pacientes. E aí o próximo passo seria pensar num exame de retina, um retinógrafo ou um OCT. Aí eu acho que depois desse primeiro estágio, você vai ter que ver em que área que você quer atuar. Porque se você for um cirurgião de catarata, você precisa de um biômetro óptico. Mas se você for um retinólogo clínico, você não precisa de um biômetro óptico, você precisa de um OCT. Então aí eu acho que esse segundo estágio vai depender um pouco da sua especialidade, né? O caso da biometria, né, é um caso até especial, assim, que eu considero a biometria óptica o exame mais importante de todos, porque é um dos únicos exames que você altera irreversivelmente a situação do seu paciente. Então, assim, eu considero o exame dos exames mais nobres que o oftalmologista tem, e que de preferência seja feito por ele mesmo, né? Então, eu considero a biometria óptica um exame bem nobre. É caro, não é barato, ele não paga bem, ele não tem um retorno direto bom, mas é um exame importantíssimo e que o cirurgião de catarata é quase que inadmissível ele não ter. Tem que estar bem familiarizado com o biômetro dele, né? Ele tem que saber operar bem o biômetro para poder fazer um bom cálculo da LIO. E esse ganho vai ser indireto através das cirurgias de catarata. Exatamente, né? Tem que saber onde pisa, né? Óbvio, você vê que coisa, né? A minha especialidade é catarata, né? No ano de 2019, que foi quando eu abri a clínica, eu abri a clínica em junho de 2019, em 6 meses eu fiz uma catarata. Uma só, em 6 meses. E eu indiquei quantas? Várias. Eu indiquei várias cataratas. Por quê? Porque o paciente ia fazer o biômetro em outra clínica. Ia fazer biometria em outra clínica e não voltava. Ia fazer biometria em outra clínica e ele sumia. Mas ele não só sumia porque a outra clínica absorvia, não era nem isso. Ele sumia porque ele enrolava para fazer o exame. E ele não voltava. Aí ele voltava depois de 1 ano, eu não fiz aquela biometria. E o paciente pode pensar, pô, se eu tô tendo que vir nessa outra clínica fazer esse exame, será que essa outra clínica não é melhor, né? Pode também ter um pouco disso, né? Bom, a gente vê isso diariamente, a gente recebe pacientes externos, né? Lá na clínica a gente tem uma política, assim, ética bem, bem forte, né? Então, toda vez que chega um paciente para fazer uma biometria óptica, a gente deixa bem claro que ele precisa voltar para o médico dele. Ah, doutor, mas você não opera aqui e tal? Não. A gente opera, mas não você. Você volta lá no seu médico. Beleza, se depois ele quiser uma segunda opinião e aparecer lá, é ok, ele entrou pela porta da frente, né? Mas é importante que a biometria seja feita pelo médico, tá? Você pode ter a sua técnica lá para fazer seus exames, não tem problema, auxiliar de exames é ótimo, eles inclusive manuseiam muito bem, mas a responsabilidade tem que ser sua. E, bom, o meu biômetro óptico, que eu gosto demais, sou fã e eu até posso falar, é um biômetro da Tomei, assim, ele tem uma vantagem ímpar ali, que na hora que você faz o exame, você já sabe se a ceratometria dele ficou confiável ou não. Ele mostra os anéis ali, você consegue repetir, ou então pedir para o paciente tratar a superfície e voltar e tal. Então é isso, eu acho que então a primeira base, né, o topógrafo, um paquímetro e um microscópio especular, e na segunda estágio você vai depender da sua especialidade, se compra um biômetro, se compra um retinógrafo, um OCT e tal. Show de bola. E, pô, tudo isso custa, né? E, pô, você é mineirinho, bom de papo, como é igual a mim também. Como que você costuma comprar os aparelhos, né? Agora você já
tem mais robustez, mas como que foi no começo, assim, como que você negocia, onde você costuma comprar, é em congresso, é direto com o representante, qual que você acha que são as melhores formas de comprar, quais são as melhores formas de parcelar, para não ficar ali, né, depois passando aperto ali com o fluxo de caixa da clínica, que você pode dar de dica aí para quem está querendo fazer alguns investimentos aí em aparelhos? Bom, existem alguns equipamentos que vale a pena comprar novos, né? Existem alguns equipamentos que vale a pena comprar usados, né? Depende, bom, do que você está pensando. Mas a gente não tem que ter vergonha de parcelar, assim. Se você não tem o dinheiro, você pode estudar a possibilidade de você comprar, parcelar e fazer essa máquina girar, né? Então, se eu fosse lá no começo esperar juntar o dinheiro de um biômetro óptico para eu comprar, talvez eu estaria comprando agora, né? Então, na época eu dividi em 24 vezes o biômetro óptico, eu não tinha o dinheiro, não tinha, mas eu apostava e eu precisava do biômetro, eu estava vendo que eu precisava. E eu dividi em 24 vezes e fui pagando e o negócio foi girando e foi melhorando. Existe uma grande diferença entre aqueles equipamentos que vão te dar um ganho direto e os que vão te dar um ganho indireto, né? Por exemplo, o Pentacam é um exame que te dá um ganho muito mais indireto do que direto. É difícil você rentabilizar ele no exame, mas você rentabiliza nas cirurgias, assim como o biômetro óptico. Então, se você tiver uma projeção ali que vai te dar um retorno, pode dividir. É claro que a gente não gosta de pagar juros, né? Isso tem que ser muito bem avaliado. Mas se você puder fazer uma condição especial, hoje em dia tem umas empresas que dividem 10 vezes sem juros. Se você apertar um pouquinho mais, igual sempre aperta, eles dividem até em 15 vezes sem juros. Por quê? Porque eles precisam vender. E quem vai comprar é você. Não tem muitos clientes assim. Então, uma vez que você quer comprar uma máquina que custa 100, 150, 200 mil, ele vai fazer o que você quiser, desde que você compre. Então, assim, eu acho que você tem que negociar, pode barganhar. Não, e hoje em dia, pô, se você parar pra pensar, se o cara divide pra você de 10, 15 vezes sem juros, pagar à vista é muito burrice, assim, porque, pô, se você deixar esse dinheiro no banco, ele tá rendendo 1% ao mês. E outra, você pode ir rentabilizando um aparelho ao longo do tempo, né? Então, claro, se for pra pagar juros, aí pode valer a pena pagar à vista, mas pagar 10, 15 vezes sem juros... É claro que se você apertar ele um pouquinho mais, ele vai te dar um desconto à vista, assim, né? Claro, né? Mas costuma ser discreto. Essas empresas elas já estão acostumadas a dividir isso daí para você. Então, ele já joga o preço lá em cima, já colocando isso embutido. Então, sim, eu acho que vale a pena não descapitalizar muito na hora, porque é uma descapitalização grande, porque são valores muito altos. E o fluxo de caixa na clínica é uma coisa imprescindível, assim. Você tem que ter um mínimo de fluxo ali, você tem que saber onde que você pisa para você não ficar devendo ali, né? O cartão de crédito, né? Até mudando um pouquinho de assunto, mas o cartão de crédito é uma coisa importantíssima no fluxo lá. Você nunca antecipa, só se for uma urgência. Se for uma urgência, você antecipa o cartão, mas se você puder não antecipar, é ótimo, porque depois de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, aquele fluxo que entra todo dia ali do cartão é um fluxo que você conta com ele. Então você despreocupa. Então você sabe quando que você pode investir mais, quando você pode investir menos, à medida que você vê o quanto que está entrando todo dia. Porque esse tanto que está entrando todo dia, ele vai entrar todo dia para sempre. Porque você está sempre atendendo mais paciente. E vai sempre entrando mais. Porque o que você recebe hoje acumula com o que você vai receber de um atendimento de amanhã e tudo. Então, o fluxo de caixa do cartão de crédito, para quem não tem muito controle sobre as contas, eu não vou nem julgar quem não tem muito controle sobre as contas, porque é difícil o médico ser o médico e o administrador, e o gestor, e o financeiro e tudo. Então, contar com aquele dinheiro do fluxo de caixa é importante. E aí, a partir daquilo lá, você vê quanto que cai todo dia, você sabe quanto que você pode assumir de prestação. Só não pode dar um passo maior com as pernas, senão dificulta. Tem que ter um pouco de coragem, mas também um pouco de pé no chão, né? Igual você falou, você teve que ter a coragem de comprar um biômetro óptico sem ter o dinheiro, mas você tinha as projeções de que você teria como pagar aquilo com o fluxo que fosse entrando e com o que a clínica já estava girando, né? Porque se você for esperar demais também, às vezes você vai ficando para trás. E se você puder não dividir muitas vezes, é melhor, porque você vai precisar assumir novas dívidas, né? Então é importante que você acabe uma para assumir outra. Se você ficar acumulando, beleza, é 2 mil aqui, 2 mil ali, 2 mil no final do mês, você está pagando 100 mil de prestação. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Você falou sobre equipamento usado, né? Quando por acaso você opta por comprar um aparelho que seja usado, existe ali alguma
uma inspeção, você manda isso para alguma empresa fazer uma inspeção? Qual dica que você pode dar quanto a isso? Olha, equipamento usado, né? Esse mercado de equipamentos usados na oftalmologia é bem aquecido, muito aquecido, porque são equipamentos muito caros e que se atualizam com muita frequência. Então, aqueles médicos mais sêniores, que já têm o biômetro óptico há 10 anos, ele passa para frente, porque veio outro. Então, quem tinha o IOL Master 500, que era um biômetro incrível, ele comprou um 700 e precisa desfazer daquele 500 que serve para você que acabou de formar e que quer um biômetro lá. Ele serve, ele é ótimo. Então, é um mercado aquecido. O que você precisa, se fosse dar uma dica? Encontra um cara de confiança, um técnico de equipamentos oftalmológicos, tem várias empresas, encontra alguém de confiança e deixa ele correr atrás para você. Então você sempre vai dar um pouquinho para ele, porque ele precisa ganhar, mas ele vai atrás do equipamento, ele vai buscar, ele vai levar na sua clínica, ele vai testar para você. Então eu tenho essa pessoa. Eu tenho um cara assim um amigo meu assim, que ele só faz isso, mas ele me ajuda nisso daí. Eu ligo para ele, falo, cara, eu preciso de um autorrefrator. Ele corre atrás, porque ele vai ganhar nisso. E ao mesmo tempo, ele vai lá, busca, leva na minha clínica. A gente não tem tempo de fazer isso. Não dá pra eu sair na quarta-feira à tarde e, às vezes, em outra cidade buscar um aparelho, não tem jeito. Então, ele vai fazer isso pra você. Existem alguns grupos de WhatsApp, tá? Eu não vou nem indicar aqui, porque realmente não vem ao caso, mas existem alguns grupos, mas tomem cuidado, viu? Tem vários grupos aí que você vai ver que você dá o dinheiro e não recebe. Ou dá o dinheiro quando vê, já não existe mais o aparelho. E existem alguns aparelhos assim que você acha que vale a pena comprar usado e alguns que definitivamente não vale a pena comprar usado, ou não existe isso? Existe. O que você acha assim, em geral? Um OCT, por exemplo. É dificílimo você comprar um OCT novo. Você vai comprar um Cirrus 6000 novo. Você vai pagar pro resto da vida. E para você o Cirrus 4000 serve? Serve. Beleza. Daqui a um tempo você troca pelo 5.000. Então, o ACT, por exemplo, é um exame que você tem que comprar usado. Não dá para comprar novo, né? Um Pentacam, por exemplo. Pentacam que já não troca muito de modelo, já tem alguns anos. Se você encontrar um Pentacam usado, se você encontrar e você tiver o dinheiro, compra. Pode comprar novo? Pode. Eu já comprei Pentacam novo e já comprei usado. E os dois, para mim, são idênticos, assim. Eu só não comprei usado de novo, porque não apareceu na época. Aí eu tive que comprar novo. Mas sim, tem uns exames que você tem que comprar usado. E se ainda for um usado do modelo mais novo, aí não tem conversa. Esses aparelhos quebram nunca. Você compra um aparelho da Tomei, ele não quebra nunca. Mas se você jogar lá do seu prédio, ele não quebra. Lógico, existem alguns equipamentos que dão manutenção? Sim, né? Você tem que ter alguém para te auxiliar ali nisso. Mas na minha clínica, eu tenho hoje, sei lá, uns 25 aparelhos, contando tudo. Nunca. Só teve um, né? Que foi o OCT, que deu uma manutenção que o cara chegou lá e resolveu, trocou lá um HD lá e resolveu. Então, assim, acho que vale a pena, sim. Se for do último modelo, aí não tem nem conversa, tem que comprar usado, porque é bem mais barato. Agora, se for do modelo mais antigo, aí você vai decidir se aquilo lá te serve. Se para você o Cirrus 4000, que é um Spectrodomain, serve, e não é o 6000, mas serve, ok. Beleza, mas você vai comprar o Stratus? Não, né? Não dá, né? O Ricardo falou aqui, Stratus nem é OCT, nem... É um outro nome aquilo lá. Já foi bom, mas tem 25 anos. E o pior é que eu vejo clínicas aqui em São Paulo que ainda mantêm um Stratus lá. E, tipo assim, não são clínicas como pequenas. É que emite um laudo no Stratus, né? Tipo assim, se fosse há 25 anos, ok, mas... E eu vejo que algumas clínicas têm dificuldade de se atualizar nisso porque tá acomodado. Mas a gente tem que acompanhar, né? Beleza, tem que trocar o Cirrus 4000 pelo 5000? Talvez não, mas tem que trocar o Stratus por um Spectrodomain? Sim, né? Então, assim, acho que tem que comprar usado sim, desde que seja de um modelo razoável, né? Agora vamos falar um pouquinho aqui de escolha de localização, né? A gente falou do começo aí, né? Começou com um consultório pequeno, foi crescendo. Hoje você está com 3 unidades, todas elas em áreas nobres de São Paulo, né? Tem muita gente que escuta a gente que não é de São Paulo, mas são 3 bairros muito bacanas. Mas eu queria entender como que você escolheu essas localizações, tem a ver com o tipo de público que você queria atender, como que você escolheu, né? E como que você acha que
né, como que a gente pode se posicionar assim como clínica, né? Então a gente estava conversando aqui em off, não tem como você querer atender classe A e escolher um bairro que só né, mora classe C e D, né, sem julgamento nenhum, mas o posicionamento é muito importante, né? O posicionamento, assim, com certeza é o primeiro passo, né? Você tem que escolher o que você vai oferecer, né? A primeira clínica, eu sou um cara de muita sorte, toda a vida dei muita sorte, né? A primeira clínica, o local não foi eu que escolhi, né? Ele já estava lá. E era no bairro que eu morava. Não era tão pertinho da minha casa, mas era no bairro que eu morava, então já estava habituado, era um bairro que eu gostava, beleza. É claro que eu não compraria se ele fosse muito longe, né? Beleza, eu comprei porque era perto, mas, bom, dei sorte que era num local bom. Quando eu fui abrir a segunda unidade, o que eu pensei? Eu quero ter uma qualidade de vida, então não quero ficar viajando, né? Não quero ficar gastando 2 horas, São Paulo é tudo muito longe, não quero gastar 2 horas, então tinha que ser perto. Mas não podia ser muito perto a ponto de eu competir comigo mesmo. Que aqui em São Paulo, beleza, o cara vai atrás de um médico que ele quer se consultar e tudo, mas ele não vai muito longe, ele não tem tempo para ir muito longe. Quando é uma cidade menor... Isso é um detalhe, tem muito médico bom, né? Então ele vai procurar um médico bom no raio ali próximo a ele, né? Sim. Porque tem uma oferta muito grande de médicos bons e clínicas boas. Exatamente. Então você vai se posicionar, ver o tipo do público que você quer, tem que ser perto da sua casa, né? Assim, você não vai ficar viajando, né? Então, e, bom, nessa segunda unidade, eu escolhi um local que fosse perto, mas não tão perto. Mas o que me motivou, eu fiz uma pesquisa de mercado rápida ali, viu? Se eu te falar que eu fiz meses de estudo ali, não fiz. Mas eu escolhi um local que não tivesse tantos oftalmos com clínica estruturada, né? Não tivesse tantas clínicas grandes, para que eu pudesse, atender aquele público da região, que era uma região mais nova e que eu poderia cobrar um ticket um pouco mais alto, oferecer um serviço um pouco melhor, de hotelaria, de exame. Então, foi mais ou menos isso. Quando eu fui montar a terceira, aí o pensamento foi mais ou menos o mesmo, mas aí eu já tentei pegar uma área um pouco mais comercial, para pegar um público também corporativo. Porque a gente sabe que muitas pessoas vão perto de casa, mas a maioria das pessoas vão perto do trabalho. Aproveita já, né? Aproveita, porque ela não fica em casa. Agora com home office até que tem, mas elas não ficam em casa no horário que elas vão no médico. Elas vão geralmente no médico na hora que dá, que é logo depois do trabalho ou logo antes. Então, ou no intervalo. Ou no intervalo. Então, assim, eu acho que pensar no público corporativo, locais comerciais, faz sentido. E a questão do posicionamento, né, que você falou, como que você fez para construir esse posicionamento, né? Eu estou perguntando porque eu observo que tudo que tem a ver com a sua clínica, com a sua marca, você tenta colocar um toque ali meio artístico, uma coisa meio conceitual. Tudo faz parte desse posicionamento, e quem for visitar também vai ver que é super descolado, mas ao mesmo tempo um toque chique, né? Você tem uma preocupação com isso por conta desse posicionamento, certo? Sim. Eu tentei fazer da consulta oftalmológica uma experiência um pouco mais suave, né? Porque qual que era a imagem que eu tinha de uma clínica oftalmológica? Um lugar lotado, que você esperava 2 horas, que você passava num monte de máquinas que você não sabia para que servia, e no final das contas você passava com o médico e ele te doava ali 5 minutos do tempo dele. Mas se eu falar que quando eu comecei a atender no consultório eu faço igual a hoje, eu tô mentindo, não era. Antigamente eu atendia de 15 em 15 minutos, depois foi para 20 em 20 minutos, depois para meia hora, e hoje eu chego a reservar 1 hora para os pacientes, dependendo do caso. Então, eu tive que ir mudando, porque eu percebi que enquanto eu não doasse mais tempo para os pacientes, eu não ia conseguir atingir aquele padrão que eu imaginava. Então, eu fui modificando, eu fui sentindo, eu fui aprendendo, porque quando eu terminei a residência, eu estava acostumado só com pacientes do SUS, né? Que são pacientes mais cômodos ali, né? Mais gratos. Eles não estão muito ali, eles não reclamam muito. São exigentes. Não são tão exigentes, né? Então eu fui modificando a forma, eu fui tateando isso aí. E a gente aprende, tá? Isso aí não se ensina, né?
Isso aí a gente aprende. Engraçado que eu vejo os médicos que começam a trabalhar lá na clínica, né? Que eles atendem de uma maneira e eles vão evoluindo. Eu vejo isso. Assim como eu pude perceber que eu também fui evoluindo. A gente vai aprendendo, né? Então, é impossível agradar todo mundo, cara. Impossível. Você, mesmo se fizer a maior questão do mundo do paciente, ser o mais gentil do mundo, mesmo assim vai ter paciente que não quer. Ele quer o grosseirão lá, que atende ele em 5 minutos e tal. Mas eu me lembro como se fosse ontem, eu atendi um paciente, depois que eu já estava nessa empreitada já de um atendimento um pouco melhor e tudo, eu atendi um paciente, cara bem orientado, né, ele era um professor de jornalismo lá, da USP, e ele, no final da consulta, ele falou assim, doutor, hoje aconteceu uma coisa que eu nunca tinha vivenciado num médico na vida, e ele já era um cara de 50 e poucos anos. Foi a primeira vez que eu doei o tempo da minha vida, o mesmo tempo que o médico doou para mim. Então, ele chegou na recepção, ele já foi chamado, ele não esperou. Eu atendi ele durante ali uns 40 minutos, eu fiz os exames nele. E no final das contas ele foi embora no mesmo tempo que eu gastei com ele, entendeu? Então ele ele gastou 40 minutos de vida, eu gastei 40 minutos de vida e igualou. Por que que a hora do médico tem que valer mais do que a hora do paciente? Não tem que ser assim. Então você tem que equiparar isso aí para você poder cobrar caro. Porque vai ter gente que vai no seu consultório que ganha muito mais que a gente numa hora, na vida dele lá no trabalho. Então, assim, ele não vê valor no lugar que ele espera 2 horas para ser atendido. Ele não entra na cabeça dele. Ele se sente menosprezado. E não tem que ser assim. Então, o posicionamento é importante para você definir não só o público, mas o tipo do atendimento, né? Se você se posicionar que vai atender em 5 minutos 20 pessoas por hora, beleza, você vai colher esse tipo de rendimento. Mas se você se posicionar que você vai atender um paciente a cada meia hora, 1 hora, você pode cobrar mais caro. É isso. Muito bom. Isso aí. E, pô, a gente tava conversando aqui, 1 ano atrás você falou que não ia mexer com esse negócio de centro cirúrgico, que não tava na hora ainda, mas 1 ano depois a gente tá aí com a inauguração do Galilei. Então eu queria saber por que deu esse clique de que era a hora de ir para essa empreitada e quais são os maiores desafios que você tá enfrentando aí nesse começo para implementar esse sonho. Bom, a gente queima a língua várias vezes na vida, né? Não é a primeira, nem a segunda, nem vai ser a última, né? Mas quando eu fiz a primeira reforma na clínica, eu falei que eu nunca mais ia fazer uma reforma. Aí veio para a segunda, aí quando foi a segunda, eu falei, agora nunca mais, né? Mas o centro cirúrgico, né, que foi uma evolução, tá? Eu achei que era um momento, porque eu percebi um valor ali no nosso atendimento, na nossa clínica, que merecia um passo adiante, né? É claro, né, eu não fiz nada sem planejamento, né, eu vi ali um valor que eu poderia, um nicho que eu poderia atuar. Mas a principal motivação é que eu vi que tinham poucos centros cirúrgicos em São Paulo pro tanto de médico oftalmologista. Todos os centros cirúrgicos que eu ligava para agendar a cirurgia estavam lotados. Peraí, estão todos lotados, tá faltando sala, né? Então essa foi a primeira motivação. Eu vi que tem lugar, né? Que tem demanda, espaço. Tem espaço. E segundo é que eu percebi que tem algumas coisas nos centros cirúrgicos que eu visitava que não me agradavam muito. Hoje eu opero num centro cirúrgico incrível. Aí enquanto o Galilei não começa a funcionar, eu opero num centro cirúrgico muito bom. Que foi com certeza o melhor centro cirúrgico que eu encontrei aqui. Mas qual que eram as dificuldades, né? Quando a gente ia num centro cirúrgico de hospital, que era uma estrutura um pouco, né, melhor, às vezes você vai num hospital mesmo, né, ou no Albert Einstein, no Ciro, que seja. Só que é tudo muito burocrático, é tudo muito demorado. E as cirurgias oftalmológicas são agilizadas. Você faz uma cirurgia de catarata em 10 minutos, né? Então, você faz 5, 10 numa manhã, se for preciso, né? E no hospital, com a burocracia que tinha, não tem jeito. Então, o que eu fui pensando para montar era uma estrutura de hospital, mas com uma agilidade ambulatorial. Essa é a ideia de um centro cirúrgico ambulatorial de um padrão superior. Então, eu comecei a pensar alguma maneira de eu fazer um centro cirúrgico bom, seguro, só que ágil.
ágil tanto para o médico quanto para o paciente, porque eu via que existia um delay, uma dificuldade no agendamento. E isso às vezes você se perde no paciente, né? Às vezes o paciente precisa operar essa semana, ou quer operar essa semana, e você não consegue horário, joga para 2, 3 semanas, então não é tão ágil assim. Eu resolvi fazer um sistema que pudesse ser um pouco mais ágil. Foi aí que eu decidi fazer. Bom, mas entre decidir e fazer, aí é muita coisa, né? Domingo é um dia que eu costumo prospectar muitas ideias, né? Eu entro até em mania, né? tem dia que eu tô até um pouco em mania, porque eu fico num turbilhão de ideias, começo a sonhar demais, eu sonho demais, né? E aí eu fico lá olhando na minha janela, imaginando as coisas, quando é na segunda eu começo a pôr em prática. E foi assim, num domingo eu tava lá prospectando, né? Tive a ideia do centro cirúrgico, percebi que era o momento. Numa segunda-feira eu fui atrás de alguns prédios, fui olhando, pesquisando, e até que o dia que eu encontrei um lugar que falei, cara, vai ser aqui. Gostei aqui. Entrei no prédio, fui muito bem recebido lá pelo o síndico lá, e achei que era o lugar. E aí foi onde eu comecei. Aí com certeza comecei o maior desafio da minha vida, que eu já tô há 8 meses aí, numa empreitada assim, sem precedentes. Porque é tudo muito difícil. Não sei se é essa a intenção aqui nas próximas perguntas aí, que a gente vai conversar, mas o que o médico tem que se atentar no centro cirúrgico são muitas coisas. Bom, queria saber um pouco disso, assim, porque deve ter questões técnicas, questões também burocráticas, legais, muita coisa envolvida, né? Você tem que ter vigilância sanitária, sei lá, o que deve ter a mais, Anvisa, não sei, nem sei muito o que precisa, mas eu imagino que tem muitas questões técnicas, burocráticas. Sei que você colocou um fluxo, queria colocar um fluxo laminar, então assim, é muita coisa para você pensar e a segurança do paciente, a responsabilidade que você assume. Então assim, quais são os principais pontos de atenção assim para quem está querendo montar? Legal, bom, lógico que antes de eu entrar nesse desafio, eu dei uma pesquisada, né? Só que é tudo muito, muito vago, assim, porque são coisas tão especiais, né? São coisas tão específicas. Tipo, quantas pessoas você conhece que já montou um centro cirúrgico? Eu conhecia uma. E essa uma que você conhece, falou assim, foi um arquiteto que fez para mim e tal. Então, não tinham tantas informações. E as informações que tinham são umas resoluções de 400 páginas lá que você, né, fica com preguiça de ler. Mas então, o maior desafio é que eu nunca tinha entrado numa obra complexa. Eu tinha entrado em obras simples, né? Parede, né? Drywall, mas coisas muito técnicas eu nunca tinha entrado. E como sou eu que tomo conta de tudo, né? Eu vou na obra todo dia, né? Todo dia eu vou lá, inclusive depois do podcast que eu vou lá na obra, né? E eu vendo de perto, eu comecei a ver alguns desafios aí, que é o seguinte: você depende do conhecimento técnico de outras pessoas. Então, eu dependia do conhecimento técnico, por exemplo, de uma empresa de ar-condicionado. E aí uma empresa de ar-condicionado me falava uma coisa. Aí eu chamava a outra, ela me falava uma coisa totalmente diferente. Chamava uma terceira, vamos chamar a terceira para, né, desempatar. Falava outra coisa, nada a ver. Então você começa a se, né, deparar com os problemas que você não sabe como resolver. Porque você não conhece quem pode resolver. Então, assim, se você tiver uma equipe que possa te ajudar nisso daí, ok. Se você não tem, saiba que o tombo pode ser grande, porque os valores são muito altos. Então, os gastos de um centro cirúrgico são cifras desproporcionais. É igual casamento, né? Você vai casar, a maquiagem da noiva é 5 vezes o preço. Então, quando você fala que você está lá fazendo um centro cirúrgico, aí pode ter certeza que você vai gastar 5 vezes mais. E para a gente finalizar, você está acostumado a lidar com pacientes, né, como clientes, né? E agora você vai começar a ter os médicos como clientes do seu centro cirúrgico. O que você pretende fazer para atrair e fidelizar esses médicos? Quais serão os diferenciais assim, que você pretende oferecer para fazer aí o pessoal aderir bastante ao Galilei? Bom, o
primeiro tópico, assim, do Galilei, com certeza, né, é a segurança do paciente, né? A gente investiu muito na segurança do paciente para que seja um local, de fato, que tenha uma unanimidade nisso daí. Tipo assim, de fato, todo mundo que entrar vai falar assim, realmente, acho que eu nunca fui num local que tenha tantas normas de segurança. Mas a minha ideia é fazer um local que seja bom para os pacientes e que sejam bons para os médicos também. Porque do mesmo jeito que o hospital lá é muito bom para o paciente, porque ele é confortável, mas é ruim para o médico porque ele gasta a manhã inteira para fazer uma catarata, o Galilei a gente vai fazer um local seguro, de preço acessível, não adianta ser caríssimo, só que com uma agilidade que é boa para o médico. Então, o médico ele vai conseguir agendar a cirurgia dele com agilidade, ele vai conseguir fazer a cirurgia dele com agilidade e ir embora sem preocupação, entendeu? Então, a gente vai resolver tudo para ele. Ele só vai ligar e falar assim, preciso operar uma catarata. A gente vai resolver tudo para ele. Ele vai mandar os dados do paciente e a gente vai resolver. E ele vai poder agendar, lógico, né? Vai ter que ter uma disponibilidade, a gente vai olhar lá para ele o que ele quer, mas a gente vai resolver a vida dele. E ele vai poder ir lá e operar sem atrasos. E vai oferecer uma experiência para o paciente menos traumática. Porque o paciente não opera catarata toda semana, igual o médico. Então, é uma data importante para o paciente. Então, ele tem que estar num lugar que ele se sinta tranquilo. Não pode estar corrido, não pode estar cheio. Então, é um lugar que o paciente vai se sentir melhor e o médico vai se sentir, que o tempo dele foi valorizado. Ele chegou lá, agendou rápido, fez a cirurgia rápido, foi embora e resolveu. A intenção é essa, cara. Estamos aí ansiosos para conhecer e, acho que a gente conseguiu cobrir todo o roteiro, foi um papo muito bacana, acho que para todo mundo que está começando essa jornada de empreendedorismo vai ser muito inspirador, ou quem já está ali mais no meio dessa jornada, de repente vai animar de dar esse passo aí do centro cirúrgico, porque realmente é um passo muito grande, mas que também é grandioso e que vai trazer muitos frutos para você, com certeza. Então, te agradecer aí pela participação mais uma vez, foi um ótimo papo e que venham outras oportunidades no Oftcast. Legal demais. Na verdade, muitos médicos que estão escutando esse podcast se identificam com algumas dificuldades que a gente pontuou aqui, né? E se alguém que estiver escutando, estiver pensando em montar um centro cirúrgico ou estiver montando um centro cirúrgico, me manda mensagem. Porque eu li todas as normas, eu decorei todas. E com certeza eu consigo ajudar de alguma maneira. E assim, pode ter certeza que eu vou ajudar da maneira mais imparcial possível, assim. Porque eu me deparei com tantas dificuldades que se alguém tivesse me ajudado, ia ser tão mais fácil. Como tudo na vida, né? Quando alguém te adianta o processo, é tudo tão mais macio, né? Então, qualquer um que quiser me mandar uma mensagem, quiser mandar um WhatsApp, quiser preencher o cadastro lá, no WhatsApp do Galilei, a gente ajuda. Como fui eu mesmo que toquei a obra, eu sei todos os detalhes que precisam. Então, se alguém médico, mesmo que não mora em São Paulo, que não vai usar a estrutura do Galilei, quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. A gente vai marcar o Gabriel aqui no post no Instagram, e aí vocês também entram em contato com ele aí, que é um cara muito bacana. Isso aí, cara, valeu demais, eu tô à disposição aí, viu? Pessoal, esse foi o Oftcast, valeu Galilei Oftalmologia, Cirurgia Avançada, até semana que vem. Abraço.